Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que seja um grande dia para a glória do Senhor. Que você veja a mão bondosa dele te guiando. Ouça a palavra e seja guiado pelo Espírito, porque não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Lembra daquela batalha contra Amaleque? Quer dizer, Amaleque atacou Israel traiçoeiramente no deserto? Então, o Moisés disse: eu vou para o alto da colina e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. E o que nós vemos? Enquanto as mãos do Moisés estavam erguidas, Israel prevalecia contra Amaleque. Mas quando as mãos do Moisés abaixavam, imediatamente Josué começava a perder a batalha, Israel começava a perder para Amaleque. Então a gente vê claramente, aliás, está em toda parte, os céus dominam. O justo vive pela fé. É pela fé. E se ele recua, o Senhor não tem prazer. O Senhor espera o quê? O que ele está esperando de mim, de você? Que sejamos capazes de definitivamente compreender, ter a compreensão correta de que ou Deus vai guiar nossa vida, vai ocupar o lugar que é dele, ou nós vamos nos frustrar e, por fim, fracassar. A Bíblia diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Jesus disse, digo a vocês a verdade. Eu estou falando a verdade. Se você decidir ignorá-la, não reclame. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Tem uma coisa pior do que a incredulidade? Por que as pessoas tomam rumos errados? Porque pecar é errar o alvo. A pessoa vai e faz uma coisa acreditando que ela vai ter um resultado que ela nunca vai ter. E não é como muita gente vive a vida, sempre fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. É inacreditável. Gente, algumas pessoas, elas agem como formigas no mel. Olha a cena. Tem um mel ali, tem um doce. Vamos falar do mel. Você pode ver um ajuntamento de formigas. E elas estão ali pelo quê? Por causa do mel. Aí você tira o mel dali, você limpa e tal. Por um bom tempo, você ainda vai encontrar formigas ali. Por quê? Porque elas simplesmente estão indo pelo quê? Pelo instinto, pela necessidade. Simples assim. E algumas pessoas, elas têm vivido a vida dessa forma.
elas estão como formigas em busca do mel. Elas estão onde tem mel. E mesmo depois que o mel foi tirado dali, elas ainda estão por ali. Por quê? Porque elas vivem por instinto, por necessidade. E muitos têm vivido assim. Não por uma direção clara do Espírito, mas pela necessidade, pelo que estão sentindo, pelo instinto, por sentimentos simples. Ah, tá todo mundo indo para cá. Eu vou também. Não importa o que está sendo dito, a verdade. Ó, Jesus respondeu, digo a verdade. Está aqui a verdade. E conhecereis a verdade, e ela te libertará. Ó, se você continuar caminhando pelo que você sente, pelas necessidades, você está vivendo de forma incrédula. Porque você não é guiado pelo Espírito. Você não é guiado pela verdade. Você é guiado por um sentimento e uma necessidade. Você ainda não entendeu que a vida vai além. Viver uma grande vida, uma vida abundante, é viver muito além das nossas necessidades, sentimentos e emoções. Porque se você viver pela alma, você nunca vai caminhar pelo espírito. E você vai perder o propósito da sua vida, porque não tem como você cumprir com o propósito que Deus determinou para a sua vida à base de sentimentos, de necessidades. Porque muitas vezes nós vamos ter que enfrentar desafios dolorosos, vamos ter que ficar num lugar difícil. Ó, nós temos que ir um pouco mais adiante. Nós vamos ter que ir para o nosso Getsêmani. Porque se eu quero azeite, a azeitona vai ter que ser esmagada. Se eu quero vinho, a uva vai ter que ser pisada. Se eu quero pão, o trigo vai ter que ser moído. Simples assim. Se eu quero uma grande vida e estar no centro da vontade do Senhor, eu vou ter que ter uma dor genuína. Senão, eu vou ceder para tudo que está ao meu redor. E, por fim, eu vou viver uma vida comum, à margem, vou estar cansada, frustrada, perdendo batalhas, porque eu não entendi, eu não busquei ter a revelação da verdade. Que para eu vencer as guerras não é na força do braço, é pelo poder do Espírito. E muitas vezes eu vou ter que ir para o alto da colina e manter as minhas mãos levantadas, e quando eu tiver, tá doendo já, eu vou contar com ajuda, eu vou buscar um meio em Deus, mas eu não posso simplesmente me entregar. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou exausto. Ah, meus braços estão doendo.
Ah, Deus vai entender. Não, parece-me que ele não entendeu, não, porque quando o Moisés baixava as mãos, Israel começava a perder a guerra. Compreendeu? Então, algumas pessoas, elas nunca abraçam a verdade para a vida delas. Elas não querem a verdade. Não querem mesmo. Elas não entenderam que, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se você vive à base de necessidades, você tem caminhado de forma incrédula. Incredulidade, o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. O segundo é dos incrédulos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Nós somos escravos de quem nós obedecemos, daquilo que nós obedecemos, e alguns só obedecem às suas emoções, às suas vontades, aquilo que é fácil para a sua carne. Ele vive pecando, porque ele é um tímido, um covarde, que é intimidado diante de pessoas, diante de situações. Então, ao invés dele continuar, ele simplesmente recua. Não, ele recua porque tem opiniões contrárias. Não é o que é certo. Não é o que é certo. É a pressão que ele está vivendo que vai definir a vida dele. Não é o que é certo. Tem gente que não define a vida pelo que é certo, pela verdade, pelo que o Senhor está falando. Ele define pela pressão que ele está vivendo. Ele define pela dor que ele está vivendo. Ele define pela necessidade. A vida dele caminha exatamente assim. Não pela verdade. Não pelo que é certo. Ainda que isso doa. Ainda que leve momentaneamente a perdas. Não. Ele vive pecando porque ele é um incrédulo. Ele é servo das suas vontades, ele é escravo da sua alma, das vontades, das necessidades, da covardia. Por quê? Ele está no grupo dos covardes e dos incrédulos. Doeu? Tá doendo? Eu baixo. Eu estou vendo que o inimigo está ganhando força. Mas eu estou cansado, né? Está doendo, não dá para continuar. Mas você vê que Moisés então sentou na pedra, que representa o Senhor. Está aqui, ó a concordância. Tinham dois ali concordando com ele, né? Arão e Hur estavam ali segurando as mãos dele. Mas ele resistiu até o fim. Até que aquela batalha fosse vencida, até que Amaleque fosse derrotado. A tentação é se entregar. Eu estou cansado. Ele, não sei, talvez ele estava já, não só cansado, ele estava com sono, né, com fome, exausto, até porque ele não era um jovem. Mas ele sabia que ele não podia simplesmente se entregar a toda aquela pressão espiritual, pressão emocional, a pressão física que o corpo já não estava aguentando. Ele entendeu que ele tinha que continuar. Então, peraí, não dá? Eu vou me sentar nessa rocha,
meus companheiros vão me ajudar, né? Eu vou ter pessoas aqui para concordar comigo, para estar comigo, mas nós vamos vencer essa guerra. E Amaleque representa essas situações traiçoeiras, mas amargas. E não é o que o diabo trabalha? Ele quer que você ceda para os seus sentimentos que são traiçoeiros. Ele quer que você permita que as situações externas tenham poder sobre você. Ele nos quer amargos, decepcionados, revoltados, sabe, não confiando em ninguém. Estou decepcionado com todo mundo, então agora eu não vou confiar mais em ninguém, eu vou parar a minha vida e não dá mais para continuar. Você vê que tem pessoas que a vida delas se baseia nisso, no que elas estão sentindo e vendo. O justo viverá pela fé. Mas alguns têm vivido de forma incrédula. O Senhor está falando aqui a verdade, ó, a verdade é isso aqui. Vai, senta na rocha que é Jesus, se apoia no Senhor. Tem sempre um Uri e um Arão que vai ajudar você. Mas nós vamos vencer o espírito de Amaleque. Nós não vamos nos entregar à dificuldade, à pressão que está aqui. Não. Nós vamos nos levantar com mais força e não vamos abaixar as nossas mãos espiritualmente. Nós vamos continuar focados na verdade. Na verdade. Eu vou crer no que foi dito. E não vou ceder para tudo que a minha alma está pedindo, a minha carne está pedindo. O meu corpo parece que não está respondendo mais. Então, é hora de eu parar, sento na rocha. Tenho aqui comigo, busco aqueles que vão estar concordando comigo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar. Tudo que concordarem aqui, se 2 concordarem acerca de qualquer coisa, é o que vai acontecer. Tudo que você liga aqui na terra, ligado no céu, e você desliga, desligado no céu. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos crer na verdade e parar de fazer experiência com a vida. O que eu vejo é que tem muita gente distante da palavra, que está vivendo na incredulidade, fala, age de forma incrédula, porque tem ignorado a verdade, vive pecando, porque todas as decisões e escolhas e atitudes são baseadas na incredulidade, nos seus achismos, nas opiniões, no que estão sentindo. E a vida não está indo, está perdendo guerras, está perdendo para Amaleque. Porque Amaleque representa a amargura. E eu vejo gente que ao invés de estar rompendo em fé, está sendo vencido por Amaleque. Está sendo vencido, tem pessoas sendo vencidas pela amargura. Elas estão se entregando a todos esses sentimentos traiçoeiros. Ao invés delas sentarem na rocha que é Jesus e contar com a ajuda, sim, tem Arão e Ur que vão te ajudar. Não, elas estão aí entregues à incredulidade, às mentiras,
a todos os enganos, e a amargura está crescendo, e elas se sentem cansadas e elas simplesmente se entregam e perdem a guerra. Elas não entenderam que quando o espiritual vai bem, todo o resto vai caminhar bem. Eu tenho que ficar lá no alto. Eu tenho que estar firme no Senhor. Eu tenho que, muitas vezes, isso é uma questão de humildade, quando eu aceito a ajuda de Uri e Arão. E dessa maneira nós vencemos o inimigo. Nós vencemos Amaleque, o espírito da amargura. Porque quando você começa a sofrer muitas pressões e ataques de lá e de cá, e coisas que não parecem não funcionar, se você não se voltar para Deus, não ir para um lugar mais alto, você começa o quê? Duvidar de Deus. Você entra no campo da incredulidade, e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou para que não vejam a glória de Deus. Você dá lugar à incredulidade, aí você não vê mais nada. Você só vê impossibilidades, você não vê o quanto você caminhou, você já não vê a ação de Deus na sua vida, dá um desânimo, e é quando muitos já se entregam àquele desânimo, não é? E vão indo. A incredulidade, vai tomando conta da pessoa. E ela não vê que ela está em rebelião contra Deus, e rebelião como pecado de feitiçaria. Ela não dá lugar à verdade, ela vive pecando, porque ela fala negativo, ela fala de forma amarga e incrédula, ela recua ao invés de avançar, né, no Senhor. Ela fica com raiva de pessoas, ao invés dela entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Agora ela está com raiva de pessoas. Agora ela abandona tudo que estava funcionando. Gente, eu lido com pessoas. Quantas pessoas que simplesmente, assim, pararam. Não faz muito tempo alguém disse, eu fui atacada por uma revolta, Amaleque, a própria pessoa falou, Amaleque possuiu a minha vida. E aí eu não acreditava em mais nada, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria mais ouvir o programa Mudança de Vida, eu não queria mais estar na igreja, eu fiquei com raiva de todo mundo. E ela disse, por fim, eu me encontrei numa cama, doente, sem saber o que eu ia fazer, e foi exatamente quando eu parei e pedi ajuda, que a igreja me ligou, eu fui acolhida, eu fui ajudada, eu fui apoiada, eu vi o quanto eu estava tomada de orgulho, de arrogância, de amargura, os sentimentos demoníacos dominaram a minha vida e Satanás estava, assim, me destruindo. Por quê? Porque eu dei lugar à incredulidade. E lembra que em Nazaré, o Senhor não pôde fazer muitos milagres por conta do espírito da incredulidade. É isso aí. E algumas pessoas, elas vivem pecando. Elas ignoram a verdade, elas vivem pecando. Digo a vocês a verdade. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E alguns vivem da mesma maneira. Dão lugar à incredulidade, aos sentimentos miseráveis. E aí, vai embora. E mais incredulidade. E vive desse jeito. Toda vez que a pessoa é pressionada, que vem um teste, o que sai dela? A mesma coisa.
incredulidade. Ela vive pecando. Ela é escrava. Aqui, não sou eu não, ó. Quem vive, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então tem gente que tem vivido dessa maneira, de forma escrava, a mente é escrava. Porque o que controla a vida da pessoa é a incredulidade, que leva para a amargura. E a vida não avança. O mal só mata, rouba e destrói. E algumas pessoas têm vivido dessa forma, sendo roubadas, porque elas abrem portas terríveis de incredulidade. Elas são incrédulas. Elas são incrédulas. E elas não entenderam que esse é o pecado. Você faz o que faz porque você não crê na verdade. Você fala como fala, de forma negativa, incrédula, porque você não crê na verdade. Se você não crê na verdade, você vai crer na mentira. E vai viver a sua vida como Satanás quer que você viva, para que ele possa o quê? Roubar, destruir e te matar aos poucos. Não aceite isso, não. Em nome de Jesus, chega. Chega, clame aos céus, busca ajuda. Chega de viver essa vida. Viver, ó, vive pecando, vive na incredulidade. Vive oscilando. Por quê? Porque a incredulidade é que domina a vida da pessoa. Põe um ponto final nisso hoje. O Senhor ama você. E você sabe que Ele está falando ao seu coração. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que libertações estejam acontecendo aqui hoje. Que as vendas estejam caindo e que mentes estejam sendo renovadas e que cada um tome consciência, porque consciência é luz, luz nas trevas, de todas as mentiras que têm controlado a vida dela. Que cada pessoa tome consciência das mentiras que vêm controlando a vida. Eu oro para que essa pessoa enxergue a verdade e se alinhe a ela. Porque conhecereis a verdade e ela te libertará. E nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como a mente escrava, sem renovação. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e oro para que o Senhor coloque luz no entendimento de cada um. Como Paulo orou, oro para que o Senhor venha colocar luz no entendimento de cada um. Abençoa lares, Senhor, famílias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que a consciência do Espírito esteja possuindo o teu povo em toda parte e que cada um tome consciência da verdade e rejeite o engano, a mentira, e chega de viver à base de incredulidade, porque o justo viverá pela fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por sua bondade e fidelidade hoje e sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, esse trabalho maravilhoso. Levante-se e venha, o Senhor está te chamando. Conta com a gente, se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.